Boa noite. Dando continuidade às aulas de endocrinologia, a gente vai falar sobre um novo módulo, diabetes mellitus, tá? O conteúdo exatamente diz respeito à revisão diagnóstica, classificação e tratamento do diabetes mellitus, tá? A gente considera o diabetes mellitus como, na real, um conjunto de distúrbios metabólicos que tem diferentes etiologias. Isso quer dizer que não é exatamente uma única causa, tá? Podemos ter, por exemplo, a origem gestacional, podemos ter a origem metabólica exatamente por transtornos crônicos, né, dos distúrbios metabólicos, consumos exagerados de açúcares, distúrbios alimentares como alimentações erradas ou a forte carga genética, ou talvez um tipo de doença autoimune, como é o caso do diabetes mellitus tipo 1, né? Alguns distúrbios hormonais, como acromegalia, como o síndrome de Cushing, também podem ser um dos causantes de diabetes mellitus, né? Então é realmente um conjunto de distúrbios metabólicos de diferentes etiologias, onde a principal característica será a presença de hiperglicemias, tá? Hiperglicemias, então, crônicas, né? Que vão resultar de quê? Principalmente de duas características. Um deles é a diminuição da sensibilidade dos tecidos. Por exemplo, que os tecidos vão apresentar pouca receptividade à insulina, tá? Ou vai existir algum tipo de interferência na junção do receptor do hormônio com seu receptor. Então, isso será uma certo grau de resistência, tá? Que vai gerar uma diminuição na sensibilidade dos tecidos. E a outra será por uma ação de uma diminuição na produção da insulina, né? Que será a segunda principal causa de diabetes. O pâncreas, que é o principal produtor de insulina, vai ter uma deficiência ou uma insuficiência para produzir a insulina, né? Essa será a segunda causa. Em outras palavras, podemos falar de que diabetes não é mais que uma síndrome, uma doença causada, uma síndrome causada por diferentes tipos de doenças que gerarão hiperglicemias crônicas, a consequência de duas coisas. Primeiro, uma diminuição ou insuficiência ou deficiência na produção de insulina ou uma diminuição na ação periférica que vai gerar uma diminuição tissular à insulina, tá certo? Então, concluindo, podemos ter esse conceito, um conjunto de distúrbios metabólicos de diferentes etiologias, caracterizado por hiperglicemias crônicas que resultam da diminuição da sensibilidade dos tecidos à ação da insulina e ou deficiência na secreção dela, tá bom? Então, nesse outro slide, podemos ver claramente o que nós vamos denominar fisiopatologia do diabetes mellitus, né? Aquelas duas grandes causas que nós falamos. Primeiro, uma resistência à insulina. Se o tecido periférico vai ver atrapalhada a junção insulina-receptor, tá? Então, o que acontece? A insulina não vai ter aquela avidez, aquela prontidão para se juntar ao seu receptor. E o que vai acontecer? Não vai ter funcionalidade. Então, como não tem função, então automaticamente o tecido periférico não vai utilizar a glicose adequadamente. Então, o que vai acontecer com o meu organismo? Meu organismo vai procurar vias alternativas para poder produzir a glicose, tá? Então, como o meu organismo não tem isso, então automaticamente vai existir uma produção errada. Um deles, uma grande ajuda que nós vamos ter é através do fígado. O fígado vai gerar mecanismos de compensação, procurando ter essa glicose alterada, essa falta de utilização da insulina. Então, o que vai fazer? Ele vai aumentar a produção hepática de glicose,
através de dois mecanismos bioquímicos já conhecidos, como são a glicogenólise, né? A destruição do glicogênio, ou a produção de nova glicose através de outras fontes, como são a denominada gliconeogênese. Tá? Ou também pode existir uma redução da captação da glicose mediada pela insulina. Né? Então, o que acontece? Vai ter uma resistência insulínica, assim a insulina não entra e a glicose não é, vamos, capturada pela célula, e aí automaticamente a insulina não é captada e ela se mantém por maior tempo na periferia. Então, essas seriam as causas do aumento da glicose no organismo, seria a causa do aumento de jejum, da glicemia de jejum. Outra característica importante é que quando a gente se alimenta, existe uma ativação de uma série de hormônios que funcionam como se fossem os primeiros mediadores para a secreção de insulina. Tá? Então, esses primeiros mediadores são muito ávidos, são muito rápidos. Tá? Então, eles automaticamente vão para o meu pâncreas para que o meu pâncreas possa liberar a insulina. E como o meu pâncreas tem insulina armazenada na célula beta, ele automaticamente libera a insulina quando existe a presença de alimento que trazida a informação através dos seus primeiros mensageiros. Tá? Então, o que acontece com o diabético? O diabético já tem uma quantidade de glicose reduzida, e esses mediadores iniciais funcionam como se fossem um pouco mais lentos, tá bom? Então, essa primeira fase da informação de insulina, de liberação de insulina inicial, pela informação dos seus primeiros mensageiros, e aquela liberação pelas células beta-pancreáticas, inicialmente rápida, a gente se perde do diabético, tá bom? Então, isso que se conhece facilmente como a perda da fase inicial, ou a famosa perda de primeira fase da secreção da insulina, que é muito clássico no diabético. É por isso que eles, depois da alimentação, como não tem essa primeira fase, eles começam a absorver a glicose e no pós-prandial imediato, eles ainda têm uma secreção de insulina lenta. Então, por isso que eles vão apresentar glicemias pós-prandiais nas primeiras 2 horas altíssimas, porque eles perderam essa capacidade de secreção inicial de insulina. É por isso importante nós entender que alguns medicamentos de diabetes, para diabetes, tem uma função de primeira fase ou de segunda fase. Por isso a importância de que alguns medicamentos sejam tomados antes dos alimentos ou depois da alimentação. Por exemplo, uma insulina NPH é uma insulina pré-prandial. Tá? Tem que ser tomada antes das alimentações, porque ela tem que ser absorvida e ele vai fazer a função como se o meu pâncreas estivesse produzindo a insulina de primeira fase. Enquanto a insulina rápida é uma insulina pós-prandial, tá? Porque ela já aparece para complementar a outra fase que a insulina NPH não complementou. É uma insulina pré-prandial e uma pós-prandial. Essa fisiopatologia do diabetes que nós temos que entender. A insulina, a famosa compensação inicial da secreção de insulina e também uma secreção pós-prandial, tá bom? Então, diabetes, a hiperglicemia no diabetes está muito relacionado a um efeito chamado de glicotoxicidade. O excesso de glicose, a glicose é uma molécula netamente oxidativa, tá? Então, essa glicotoxicidade é uma glicooxidação, na real. Por isso que muitas vezes se conhece como a glicooxidação do glicocálix, tá? Aquela membrana celular, nossa membrana celular de todos os nossos tecidos, são ricos em carboidratos, em proteínas e em gorduras, tá? Que são moléculas altamente oxidáveis, tá? E aí a glicose vem para oxidar eles, gerando essa oxidação, uma destruição dessa camada inicial. Então, vai existir uma glicotoxicidade. A hiperglicemia gera isso. E se essa glicotoxicidade existe, vai existir
porém, acúmulo de produtos inflamatórios. E esse acúmulo de produtos inflamatórios vai levar a quê? A formação de fibrose e, posteriormente, a formação das famosas placas, né? Então, por isso que a hiperglicemia está associada a diversas lesões nos diferentes órgãos, tá? Por um fenômeno de glicotoxicidade e formação de um fenômeno inflamatório, tá? Então, nós podemos ver que os principais órgãos-alvos lesados ou destruídos pelo diabetes seriam os olhos. Classicamente, sabemos que o diabético apresenta cataratas, lesões, apresenta máculas, lesões, microaneurismas, né? Lesões retinianas, rins, clássicos, insuficiências renais por lesões arteriais, temos coração, apresenta muito infarto agudo do miocárdio, síndrome de coronarianos agudos e crônicos, nervos periféricos, nem pensar, falar sempre da neuropatia diabética, né? Que pode evoluir para um pé de Charcot e no final pode estar evoluindo até inclusive para um pé diabético que pode levar a amputações, tá? E também a alteração dos vasos sanguíneos, onde nós podemos encontrar insuficiências arteriais e venosas clássicas presentes no diabético, tá bom? Outra coisa que temos que encontrar é que muitas vezes o diabetes mellitus é uma doença metabólica. E se for uma doença metabólica, ele vai estar associada a outros tipos de doenças metabólicas, né? Como são a hipertensão arterial, as dislipidemias, alterações da função endotelial, muitas doenças cardiovasculares e até as doenças arteriais periféricas. Ok? Não podemos esquecer uma importância da epidemiologia, tá? A epidemiologia vai me explicar um pouco a característica social da minha doença. Por que é importante entender epidemiologia em diabetes? Porque é uma doença que ataca muito, é uma doença mundial, uma doença com caráter epidêmico, endêmico, é uma doença que afeta muito a economia de todos os países, talvez seja a doença mais cara por todos os efeitos agudos e crônicos que o diabetes pode dar. Consideremos que a sexta causa de internação no mundo, 30 a 50% dos pacientes diabéticos apresentam hipertensão, já falamos sobre essa relação, cardiopatias isquêmicas, insuficiências cardíacas e renais e até acidentes cerebrovasculares. É a principal causa de amputações em membros inferiores e de cegueira adquirida, pelas micros e as macros angiopatias ou micro lesões, né? Importante entender isso. 26% dos pacientes em diálise são diabéticos, um terço é uma prevalência altíssima. Então, podemos concluir que o diabetes mellitus se tornou um problema seríssimo de saúde pública, tá? Podemos falar de que a prevalência tem aumentado em proporções que nós podemos denominar de proporções epidêmicas. Olha assim, epidêmicas. Não estamos falando de endemia, só epidêmica. E aquele avanço mundial, tá? Não somente o Covid tem essa projeção, talvez o Covid muito mais rápido, mas o diabetes tomou essa proporção epidêmica. A gente poderia até achar que é mentira, né? Mas se nós olharmos aqui, nesse quadro feito pela Federação Internacional de Diabetes, onde calculou mais ou menos no ano 2000, uma proporção de 285 milhões de diabéticos no mundo, onde temos uma prevalência aproximadamente de 6,4% da população adulta. Se nós olharmos a América Latina, os Estados Unidos, a Europa, a África e a parte asiática, não tem um país, um estado, um continente que não apresente casos de diabetes. Todos com índices altíssimos. Talvez os índices mais baixos podemos encontrar na América Latina mesmo e na África em menor proporção. Os valores mais altos encontramos no mundo asiático e no mundo europeu, tá bom? No nível americano também está aumentando com índices muito altos, tá? Então, a Federação Internacional de Diabetes estabeleceu que no ano 2030, esses 285 milhões de diabéticos no mundo
podem estar levando a aproximadamente 440 milhões no 2030, tendo quase um incremento do dobro, né? Tendo um aumento da prevalência de mais de 75%. Essa prevalência está associada a quê? Nós podemos encontrar alguns fatores que fazem um incremento da prevalência. Qual seria? Olhem os fatores que a Federação Internacional de Diabetes estabeleceram. O aumento no consumo de açúcar, sacarosa, o aumento do consumo de açúcar, fator de risco importantíssimo para que a prevalência de diabetes esteja aumentando. Alterações no estilo de vida, o sedentarismo, aparece como segundo fator de risco. A obesidade, que seria a consequência das mudanças de estilo de vida para sedentarismo, o incremento do consumo de açúcar em forma excessiva, a síndrome metabólica, porém também o aumento do sedentarismo, como já nós falamos. Né? Olhem, por exemplo, este áudio. Nós podemos encontrar nesse áudio talvez uma coisa até engraçada, mas é a pura verdade. Olha aí. Acabei de voltar do médico. O louco velho me deu uma carçada. Diz que eu tô um pouco de gordura. E ele falou assim, você vai ter que caminhar. Daí eu fiquei pensando, bem pertinho, nas quase morrendo nessa sociedade. E a gente ficava falando, um dia eu vou ter um carro, um dia a gente vai poder construir sozinha, não tem mais que a gente puxar lá, puxar calabresa. E nós ficava ali, né, sonhando. Pois agora eu posso comprar um X, eu posso na cara. Aí eu comecei assim, tem que começar lá, tem que fazer caminhada. Tão linda, trabalhei até hoje com a você pondo para pagar o cara, outra só a sensação do cara para pagar. Então, quando ele vem ver esse cara, ele vai comprar nenhum frase, salada, palhaçada essa vida. Bem assim mesmo, a gente quando pode, não pode comer para dinheiro. Quando dinheiro para comer porque é gordo. Vamos lascar, né, linda? Engraçado, né? Mas é a pura verdade, tá? Muitas vezes, quando podemos, exageramos, né? Quando não podemos, às vezes estamos saudáveis. O consumo diário excessivo de açúcar está supermente relacionado com maior risco de diabetes mellitus. E, inclusive, mesmo sem o paciente ganhar peso. Pode ser que ele emagrecê-lo, mas está desenvolvendo diabetes, tá? Observa-se um aumento na prevalência de diabetes mellitus tipo 2 em crianças e em adolescentes, devido principalmente a alterações do estilo de vida. Estamos olhando cada vez crianças e adolescentes mais sedentários. A obesidade infantil está aumentando em níveis absurdos, em taxas de prevalência absurdas, e até chega a incrementar o incremento no nível de obesidade, na prevalência da obesidade, está aumentando também o número de diabetes tipo 2 em crianças, tendo um diagnóstico precoce deles em crianças e adolescentes. Tá? O diabetes aumenta o risco de complicações inerentes à própria doença. Tá? Por exemplo, o que significa isso? Que o diabetes, só a presença cada vez mais aumenta as complicações. A complicação de fazer um infarto, de fazer uma neuropatia, de desenvolver um acidente cerebrovascular, tá? Inerentes à própria doença, assim como também um incremento da mortalidade. O risco relativo de desenvolver doenças cardiovasculares pelo próprio diabetes é de 2 vezes a mais quando a gente compara com uma pessoa que não apresenta o diabetes, tá bom? Então, o fato de você até ser diabético te dá uma chance 2 vezes maior de fazer um acidente cerebrovascular ou um infarto, comparado com uma pessoa que não tem o diabetes, tá bom? Quais seriam as principais complicações observadas na diabetes mellitus? 3 principais complicações: neuropatias, nefropatias, retinopatias e talvez a quarta, sequelar a tudo isso, as amputações. Por quê? Porque demoramos em diagnosticar,
fazemos uma terapêutica totalmente errada, ou não está, demora em ser diagnosticado e não é tratado. Porque muitas pessoas falam, eu sou diabético, mas não estou tomando remédio porque eu tomo remédio e passa mal. Ou também pode ser uma terapia inadequada, toma metformina há mais de 20 anos e somente metformina, tratamento inadequado. Falta de acompanhamento na terapia. Está tomando 10 anos metformina e por quê? Porque cada vez que eu vou procurar uma consulta não tenho médico, está difícil, eu chego e simplesmente repete, né? Falta de acesso ao sistema de saúde, muitas vezes pacientes moram longe e não tem um centro de saúde perto deles, e a falta de acesso a novas terapias, novos medicamentos que mudam a fisiopatologia da doença, novas insulinas, a necessidade de insulinizar e não ter o material, não ter o produto disponível, seja por questões econômicas, por questões técnicas ou por questões de sociedade. Né? Um SUS pouco presente em algumas cidades pequenas faz com que os pacientes tornem-se vítimas da doença sem ser tratados, sem ser diagnosticados. Né? Este trabalho é um trabalho da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde estudou a prevalência do diabetes mellitus no Brasil, e aí esse trabalho comparava as pessoas, quantas pessoas já eram diabéticas, e assim, você pegou o número de pessoas, se diagnosticou diabetes, e a pergunta era, você sabia que você era diabético ou não sabia que você era diabético? Muitas pessoas assintomáticas ou oligossintomáticas que não tinham o diagnóstico eram diabéticos. Então, nesse trabalho se viu que 53,5% de pacientes que eram diabéticos diagnosticados conheciam ou sabiam que eram diabéticos, e uma taxa de 46,5% não sabiam que tinham diabetes. Não sabia, nunca nem sequer tinha feito um diagnóstico, um exame de glicemia de jejum. É uma pena, realmente, estar já doente há muitos anos, sentir alguns sintomas de leve, pensar que pode ser qualquer outra coisa menos diabetes, e era diabetes, né? Nessa parte do trabalho também, se procurou sobre o tratamento. Quantos dos pacientes apresentavam algum tipo de tratamento? Olha, 40% dos pacientes que foram tratados tomavam algum tipo de hipoglicemia antioral, tá? Um índice alto, bom, 40,7%. Não sabemos de forma adequada ou inadequada, mas eles tomavam uma hipoglicemia antioral. 29% eles dizem que se tratavam apenas com dieta, tá? Não faziam consumo de nenhum tipo de medicamento, e somente dieta era que controlava a doença. Pior ainda, 22,3% dos pacientes não tomavam nenhum tipo de tratamento, nem faziam dieta, nem nada. Se nós somamos esse tratamento com nenhum tratamento e apenas com dieta, quase 52% dos pacientes não apresentavam nenhum tratamento medicamentoso, enquanto alguns que estavam utilizando insulina era uma proporção bem menor, quase 8%. Tá? Nessa continuidade do trabalho, se verificou o risco de você fazer diabetes mellitus tipo 2, quando se comparava com o índice de massa corpórea, o famoso IMC. O IMC é um classificador das pessoas baseado no peso, tá bom? E aqui nós podemos ver que pacientes que tinham IMC menos de 22, entre 22 a 22,9, 23 a 23,9 e até aqui 24,9, que seriam os índices de peso ideal, a taxa era muito baixa, não chegava nem sequer a 5%. Quando nós víamos os pacientes que já estavam entrando nos critérios de obesidade, as taxas estavam aumentando, a obesidade grau 1, a obesidade grau 2, os níveis já se tornam um pouco altos, e em pacientes que apresentam diabetes, obesidade grau 3 ou diabetes mórbidas, nós podemos encontrar um índice que supera os 80% de prevalência. Então, existe uma relação entre a obesidade e diabetes tipo 2, tá? Esse trabalho demonstrou essa relação. Agora, quando o trabalho foi a pesquisar quais eram as principais causas de morte dos diabéticos, por que os diabéticos morriam, ou morrem, né? Nós podemos ver que a principal causa é infarto agudo no miocárdio,
Uma segunda causa são os derrames, os acidentes cerebrovasculares. Uma terceira causa são neoplasias. Esse é um trabalho bastante, seria bom, mais para frente eu vou falar sobre isso. Existe uma relação muito alta sobre a prevalência de algum tipo de neoplasias que são apuradas, aumentadas pela diabetes, tá bom? Outras causas que podem morrer nos pacientes são coma, insuficiência renal crônica, algumas infecções e algumas gangrenas secundárias a neuropatias autonômicas, pacientes com pé diabético que se infectam, né? Então, este trabalho concluiu de que a prevalência de diabetes no Brasil era de 7,6%, tá bom? Onde os índices aumentavam. Países com 60 a 69 anos tinham uma prevalência muito maior, de 17,4%. Os países de 50 a 59 anos, a prevalência é de 2,7%. A menor prevalência em pacientes menores de 40 anos, mas a prevalência total no Brasil era de 7,6%. Esse outro trabalho avaliou as diversas capitais do país, tá? Nós podemos ver que a prevalência de diabetes era muito maior no Rio de Janeiro, tá? E em Boa Vista. E os índices mais baixos, a prevalência mais baixa de diabetes, podíamos ver em Palmas, capital, Rio Branco e em Manaus. Eram os lugares com menores prevalências de diabetes. Os lugares maiores eram Rio de Janeiro, podíamos encontrar também outro valor muito alto em Natal, Fortaleza, tá? E também em São Paulo, nos índices maiores. Então, a prevalência aqui no Brasil, olha, o trabalho podia ser um índice menor em Brasília, índices maiores eram em São Paulo e em Rio de Janeiro, tá bom? Porto Alegre, esse trabalho é cidades, exatamente, não tanto capitais, né? Então, nós podemos ver que os índices maiores estavam nessas grandes cidades, tá? Então, essa é a nossa primeira parte da aula. Nós podemos, vamos depois dar continuidade sobre o diagnóstico e a classificação. Boa noite.